Do versículo 1, tá? Êxodo 3. Segundo livro da Bíblia. Amém. Capítulo 3. Vou esperar por calma. Você vai estar facinho, irmã. É o segundo livro da Bíblia. Gênesis. Depois de quem? De Gênesis. Primeiro, gente? É. Onde? Lá no fim da... Lá no fim, é lá no meio, é que nem Joel, Ageu. Juízo. É o segundo, irmão. Êxodo 3. Jesus é lindo. Êxodo. Êxodo 3. Moisés e a sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Então respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos teus exaltadores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazer-lo subir daquela terra a uma terra boa, e largar a uma terra que mana leite e mel, e a terra do Cananeu, do Eteu, Amoreu, Ferezeu e o Eveu e o Jubuseu. Só até aqui. Maravilhoso, Jesus, Pai. Jesus, fala conosco, Senhor, nessa manhã, Pai. Obrigado por estar aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão nas suas casas. Dá ânimo para vir para a tua casa, Senhor. Abençoa aqueles também que estão trabalhando, Senhor. Guarda e livra tudo mal. Fala conosco, Senhor, conforme nós precisamos ouvir e não que queremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Não, essa história de Moisés é uma história muito conhecida, né? Moisés estava lá no deserto, que todos sabem, né? O que aconteceu foi que Moisés era príncipe do Egito, mas quando ele descobriu que na verdade ele era um hebreu, ele foi criado pelos egípcios, quando ele descobriu que na verdade ele era um hebreu, ele ficou com dó daquele povo, todo aquele povo escravo dos egípcios eram os hebreus. Quando ele viu um hebreu, daquele que era do seu povo, sendo maltratado, ele foi tentar defender e ele acabou matando um egípcio, chefe, trabalhador do Egito. Então ele fugiu por medo, porque Faraó descobriu que é hebreu, agora vai se virar contra a gente, então vai atrás dele. Então foram tentar matar Moisés, então ele fugiu para o deserto. Passou 40 anos no deserto, ele arrumou lá a sua esposa Zípora, seu sogro Jetro, e ele estava ali apacentando o rebanho dele. Só que aí ele viu uma sarça. Uma sarça é uma pequena árvore, um arbusto, digamos assim. E aí ele estava pegando fogo, mas não estava se queimando. Já pensou se está olhando assim, vê uma árvore assim pegando fogo, mas não estava queimando. Ela está lá com fogo e não está queimando. Então ele foi ver. E quando ele foi lá ver, o Senhor disse: ó, Moisés, peraí. O Senhor chamou Moisés, porque ele viu que aquele povo estava passando por tantas aflições. Anos e anos, e os escravos estavam ali, ó. Nascia, crescia e estava lá. Só trabalhando, sofrendo, apanhando. Então Deus viu o clamor do povo dele. Então Moisés vai cumprir o meu propósito na terra. Moisés vai cumprir o propósito dele. Às vezes, Deus nos dá um propósito, fala assim, vai lá. Ele você estava falando. Deus fala para você ir, você vai. Deus fala para você voltar, você volta. Deus fala para você ficar, você fica. Então Deus chamou Moisés. Ó, tira a sandália dos seus pés, que o lugar onde você está é santo. Moisés até cobriu o rosto porque temeu, né, de olhar
Senhor deles. E você vai lá, ó. Vai lá e você vai tirar aquele povo de lá. Senhor, eu não sei falar. Como é que eu vou fazer para convencer logo o faraó? Eu não sei falar. Como é que eu vou chegar lá? Eles vão querer me matar e não sei o quê. Dando desculpa, e às vezes nós mesmos fazendo isso. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala: ai, Moisés, para de ser bobo, vai logo, né? A gente fica pensando: por que ele não foi? Para de obedecer. Às vezes nós fazemos isso. Deus fala: vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ó, seu propósito é ir lá pregar naquela igreja. Vai lá. Ah, lá naquela igreja eu não quero ir, porque é assim, assim, assim. Eu não gosto daquela irmã. Ah, mas você vai lá evangelizar. Ah, Senhor, mas o povo na rua não pega o folheto. Eu não vou, não, eu não sei o quê. A obediência de Moisés fez mudar uma nação. Todo aquele povo. Imagina se ele não tivesse obedecido. Aquele povo forte. Então Deus, Ele não dá uma coisa pra gente que a gente não possa fazer, que a gente não consiga. E aí o que ele falou aqui? No versículo 11 diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse o Senhor: certamente eu serei contigo, isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então ele estava lá naquele monte onde a sarça estava se queimando. Ele falou: Senhor, quem sou eu para ir lá? Vai tirar o povo do Egito. Eu não sei falar, quem sou eu? Mas o Senhor, Ele não está falando assim: você vai lá, ó, estou te falando o seguinte. Toma aí, eu já falei pra você o que ela tinha que fazer, agora pode ir. Não. Deus falou assim: ó, tô te falando o que é pra fazer, você vai e eu vou estar com você. Tem prova melhor do que isso? Deus fala que eu vou estar com você. Acabou, não precisa mais de nada. É verdade. Mas Deus ficou meio assim, mas Deus falou: eu tô com você. E aqui no versículo 14 diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou e me envio a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Exatamente. Nós estamos aqui lembrando nesse dia que faz tanto tempo. Mas o que aconteceu? Quando Moisés viu com toda essa... ah, sim, mas eu não vou... e Deus falou que ele era com ele, é só isso que nós precisamos. Se Deus fala pra gente alguma coisa, é porque Ele vai estar com a gente. É essa certeza que a gente tem. Ó, irmã Jo, você vai lá, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus está falando, amém, Ele vai estar comigo. Porque Deus, Ele não fala para você fazer uma coisa e te deixa na mão. Ele vai segurar firme. Você vai, mas você vai com Deus. Você vai junto com Ele vai te ajudar. E Ele que vai colocar as palavras na tua boca. Ele que vai te ajudar no que você vai fazer. Você vai saber se você vai pregar. Ele vai te ajudar na palavra. Vai saber se você vai cantar, Ele vai te ajudar a escolher a letra do louvor. Por quê? Porque Deus, Ele não dá uma coisa que a gente não possa suportar. Se Deus soubesse que Moisés não ia conseguir, porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita a escolher. Então, às vezes você fala assim: mas Deus escolheu esse daí, esse pequeno, esse que não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Como assim fulano acabou de entrar na igreja, já tem dom do louvor, já tem dom de revelação, o irmão prega, o irmão canta. Eu tô aqui há anos e nunca tenho nada. Eu tô aqui há anos, estou pedindo para Deus e Deus não me dá isso, Deus não faz isso na minha vida. O irmão tá lá uma vez, acabou de entrar. Por quê? Por causa da obediência. Aí a gente fala: não, eu obedeço a Deus sim. Aí a gente vai pra lá, aí Deus vem pra cá. Por quê? Por causa de uma coisa, pensa que não é nada. Mas a obediência de Moisés salvou a nossa obediência. Pode salvar a nossa família. Pode salvar até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor, colegas. Então, assim, como Deus manda, nós temos que fazer. A gente fala isso: claro que eu vou obedecer a voz de Deus. Mas às vezes a gente não obedece, realmente. Então Moisés foi lá. Moisés falou: então tá bom. Mas Deus, Ele também falou o quê? Pô, mas como é que eu vou provar que eu tô com o Senhor, né? Mas assim, precisa de uma prova, né? Que o povo é incrédulo. Então Deus falou assim: peraí. Ó, tá vendo essa vara que tá aí? Por causa que ele aceitava o dele, sempre tinha, né? Um pedaço, um quadrado, um pedaço de madeira. Joga ele no chão. Aí se transforma numa cobra. Rapaz, ó. Pega pela cauda e ficou meio assim. Pegou uma cobra, pegou, se transformou de cobra. Coloca a mão aqui na tua veste, colocou a mão, quando tirou, tava
tava com lepra. Colocou de volta. Tava assim, ó, essa é a prova de que eu sou o teu Deus. Eu faço, desfaço, eu mando, desmando, eu faço o que eu quero. Porque eu sou Deus. Então Moisés foi, tá bom, então. Mas os egípcios eram tão incríveis. Mas é tanta coisa. Ah, mas, nossa, Deus sabe fazer isso? Tá bom, né? Então ele persistiu. Ah, Senhor, ó, os egípcios estão falando que não vai. O faraó falou que não vai soltar o povo. Tá bom, né? Mas Deus falou, não, você vai até o final. Porque eu tenho uma obra. Quando Deus tem uma obra, nada pode parar. A obra é de Deus e Deus não vai parar a obra dele. Então essa obediência de Moisés conseguiu tirar o povo do Egito. Por quê? Porque ele obedeceu. O irmão dele, Arão, também, né? Deus falou, vou enviar Arão também, porque Moisés era gago, ele não conseguia falar muito bem. Mas Deus enviou Arão junto com ele, para falar junto com ele. Então Moisés, ele foi, obedeceu. Quando o faraó não estava obedecendo, aí foi enviando os sinais. Foi a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga. E ele, vou deixar. Quando ele falava que ia deixar, o povo estava saindo, a praga ia embora. Precisa ficar aqui. Por quê? Isso aí às vezes pode ser uma prova que Deus estava fazendo com Moisés. Ele pode ter dito assim, vamos ver se ele vai até o final comigo. Porque Deus, ele estava, às vezes Deus nos prova para ver se nós vamos ficar até o final mesmo. A gente fala, Deus, eu nunca vou fazer nada de errado. Deus, eu não vou desviar do caminho, eu não vou desobedecer. E às vezes Deus nos prova para ver se realmente a gente está ali. Então, Deus quando o faraó soltava, falava, pode ir. O que acontecia? Ele endurecia o coração de novo quando saía as pragas. Era ruim na hora da doença, era ruim na hora da dor, mas quando passa a gente até esquece o que a gente fez, o que a gente falou. Ah, não, deixa pra lá, já tô bem de novo. Pra que eu vou soltar esse povo? Se eu já tô bem de novo, eu tenho que trabalhar? Não. O povo vai trabalhar. Eu vou soltar o povo, você já tem mais nada aqui, ó. Tô bem, não tem mais a praga. Então, o que aconteceu? Quando o povo saiu, aí veio a última prova deles ali, ó. Pronto. O mar. Aí Moisés disse, meu Deus. Você tirou a gente de lá para correr aqui, Senhor? Já começa a duvidar. E aí que vem as dúvidas. Esse é o nosso problema. Às vezes a gente duvida de uma coisa que Deus fala assim. É para você fazer isso. Senhor. Aí começa a questionar. Senhor, mas o Senhor não disse que ia libertar seu povo? Aí você me coloca aqui na frente desse mar. Zé, toca nessa água. Toca nessas águas aí. Toca. Porque eu vou te mostrar quem é Deus. O povo passou correndo lá. E aí, o que Deus fez? Colocou uma coluna de fogo na frente dos cavalos, né, de Faraó. Aí depois, quando eles foram passar, as águas se fecharam. Por quê? Para mostrar que Deus, Ele é Deus. Para mostrar que Ele é poderoso, que Ele pode. Quando Ele fala alguma coisa que Ele vai fazer, Ele faz. Porque Ele é poderoso para cumprir. A palavra do Senhor não volta atrás. Moisés, tem um mar aí. Eu posso abrir, mas volta para lá. Não, ele falou que ia libertar o povo dele. Viu o clamor do povo. Viu que o povo estava sofrendo há anos. Estava lá trabalhando, lá ganhando. E aí os morriam, nasciam e vai trabalhar de novo. Nunca acabava isso. Então Deus, para mostrar que Ele era Deus. Eu vou mostrar. Todos vão ver que eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Todos vão ver que eu sou Deus. E através de você, eu ia cumprir minha obra. Então, às vezes, Deus tem uma obra. Às vezes, não, sempre Deus tem uma obra. Deus tem uma obra na vida da irmã João. Deus tem uma obra na vida da irmã Valderez. Deus tem uma obra na vida de todos nós. É só nós obedecermos. É só nós cumprirmos com a palavra dele. Se Deus falar para fazer, faça, porque você pode ter a certeza que se Deus mandou, Ele vai estar com você. Ele não vai te dar um fardo maior do que você possa carregar. Deus não dá aquilo que você não suporta. Ele sabe que você vai suportar, mas Ele quer calar com você e Ele vai estar com você quando Ele te mandar fazer alguma coisa. Então, quando Deus nos mandar fazer alguma coisa, vamos aprender com a história de Moisés. Obedecer. Vamos obedecer, porque se a gente obedecer, dá tudo certo. Se Moisés não tivesse obedecido, o povo estava lá. Não, Deus. É muito difícil, eu não vou. Mas ele obedeceu. A obediência dele salvou todos